Olá, esta é a aula 8 para os alunos do terceiro ano do ensino médio. O tema será círculo e razões trigonométricas. Então, nesta questão, nós vamos utilizar não uma, mas duas habilidades. E aí nós estávamos estudando a parte de sólidos geométricos, a parte de volume e tal. E aqui nessa questão vai envolver um pouquinho a parte das razões trigonométricas, dentro dos ângulos notáveis que a gente estudou das aulas anteriores, as duas últimas aulas anteriores, que é o de 30, 45, 60, e nós construímos uma tabela com seno, cosseno e tangente dessas medidas. E essa tabela ela será utilizada para solucionar esse exercício. Então é um exercício que envolve cilindro, mas envolve os conceitos de círculo também. Por quê? Porque o cilindro faz parte do conjunto do que a gente conhece na matemática como corpos redondos, e esses corpos redondos têm algumas estruturas do círculo, raio, diâmetro, circunferência, esse tipo de coisa. E aí, do jeito que foi apresentado aqui, a gente só consegue solucionar a situação, problema, usando os temas das razões trigonométricas, que é as relações de seno, cosseno e tangente. Então, dependendo da situação problema, a gente pode usar uma, duas, três, quatro habilidades matemáticas. Obviamente que o maior número de habilidades para uma situação problema dificulta a solução, porque eu tenho que saber mais habilidades para solucionar. Bom, então eu coloquei aqui esse exercício número 8 daquela lista preparatória, que é uma questão do Enem de 2018. Para decorar um cilindro circular reto, que é igual ao modelo que está aí embaixo, será usado uma faixa retangular de papel transparente, no qual está desenhada em negrito uma diagonal que forma 30 graus com a borda inferior. O raio da base desse cilindro mede 6 sobre π centímetros. E ao enrolar essa faixa, obtém-se uma linha em um formato de uma hélice conforme a figura. Então tá lá o desenho só para compreender, né? Porque às vezes a gente vê o cilindro o sólido completo, e a área lateral de um cilindro é justamente um retângulo. Se você pegar, por exemplo, uma folha igual está falando aí, e você dobrar no formato de um canudo, esse canudo vai formar um cilindro. É como se eu pegasse o cilindro, cortasse ele, passasse uma tesoura, alguma coisa assim, e abrisse, ele vai formar um retângulo. Então o cilindro ele é formado por dois círculos, a parte de cima e a parte de baixo, a área da superfície, a área da base. Alguns falam duas bases, né? Dois círculos, e a parte lateral é formada por um retângulo, igual está aí no desenho. E aí, conforme rotacionar essa folha transparente, vai formar algo como se fosse a figura que está à direita, que ele falou que é o formato de uma hélice. Uma coisa importante que foi colocado lá também, repara que forma um triângulo com essa diagonal, e embaixo nós temos uma medida de 30 graus, a abertura da parte da base desse triângulo até essa diagonal, que a gente chama de hipotenusa, é isso? A gente tem uma abertura de 30 graus. Beleza, continuando aqui então, ele quer saber o que? O valor da medida da altura desse cilindro em centímetros. Então repara que a medida aqui do raio foi dada em centímetros, e ele pediu a altura em centímetros, não precisamos fazer conversão nenhuma, então é só fazer o cálculo e achar qual é o valor, né? Bom, então coloquei aqui novamente o desenho, e a gente tem que interpretar a imagem para poder fazer o cálculo da maneira correta. Bom, já coloquei as medidas aqui, ó, aqui não sei se vocês perceberam pelo desenho, forma um triângulo retângulo. Eu tenho essa medida D aqui que eu chamei, que é a base desse triângulo. Ele quer saber a altura desse triângulo, que é a mesma altura do cilindro, certo? Que conforme ele vai rotacionando essa folha transparente, tem que ser da mesma altura do cilindro. E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos primeiro descobrir qual é aquela medida D,
para depois, em seguida, calcular a altura usando as razões trigonométricas. Por que eu tenho que usar as razões trigonométricas aí? Igual a gente viu nas aulas anteriores, as relações de seno, cosseno e tangente, elas são dadas pela relação entre os ângulos e os lados desses triângulos, né? Então, 30 graus a gente vai relacionar com as medidas dos lados. Bom, mas para descobrir a altura, primeiro precisa descobrir essa medida D. Como que nós vamos fazer? Aí nós vamos aplicar o conceito do círculo, que é contar quantas vezes a gente vai ter que girar essa folha para ficar nesse formato. Então essa linha diagonal vai ajudar. Ó. Então olha só, ela passa aqui ó, uma volta completa, 2, 3, 4, 5, 6. Então são 6 voltas que essa folha transparente ela tem que dar em torno desse cilindro, que aí no caso seria o comprimento da circunferência. É que eu vou usar a parte de baixo, que aí vai dar exatamente o comprimento dessa medida D. Né? Então você tem que imaginar, a seta está indicando lá ó, como é que vai fazendo o giro em torno desse cilindro, e aí ele dá 6 voltas completas para formar esse formato aí desse cilindro que ele chamou de hélice. Como que nós vamos calcular o comprimento da circunferência? Nos temas das aulas do círculo, nós criamos essa fórmula aqui, que é o 2πr, lembrando que o π vem do círculo, não é isso? E aí nós fizemos a dedução. O 2 é 2 mesmo, né? O π a gente pode usar 3,14 e o r é o raio. E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos calcular o comprimento destas voltas aí que ele deu, que vai ser exatamente essa medida D embaixo, porque vai ser o número de voltas que ele vai girar em torno desse cilindro. Então a gente vai precisar dessa medida, que é a base desse triângulo, para poder calcular a altura desse triângulo, que é a mesma altura que o cilindro. Bom, são 6 voltas completas, certo? Então vou multiplicar aquilo lá por 6. Lembrando que o raio, ele falou que é igual a π 6 sobre π. Então eu já montei aqui para vocês, eu coloquei ali na ordem trocada, mas isso não vai interferir, porque a gente vai multiplicar, não tem problema nenhum. Então 6 é porque são 6 voltas completas, o 2 é da fórmula lá, né? O π também é da fórmula, e esse π sobre 6 é o raio que ele deu lá, que falou que é a medida do raio da base desse cilindro. E aí o que dá para a gente fazer aqui? Dá para a gente simplificar o π com π, né? Então vai ficar só números para a gente multiplicar. Vai ser 6 vezes 2 vezes 6. Aí vai dar o comprimento dessa medida que eu chamei de D. Se você quiser chamar de outro nome, pode chamar. Aí calculando essa medida D, aí nós vamos aplicar uma das 3 relações para calcular aquela medida H, tomando como referência o ângulo de 30 graus que foi dado no exercício. Bom, então coloquei novamente o triângulo aqui para a gente poder ver qual das relações que nós vamos usar. O só para lembrar que é o seno oposto sobre hipotenusa, o K adjacente sobre hipotenusa e o TOA é a tangente oposto sobre o adjacente. Tomando como referência um ângulo de 30 graus aí, qual das medidas que a gente tem? A gente tem o lado oposto a este ângulo e a gente tem o lado adjacente, são chamados dos catetos, que formam o ângulo de 90 graus. A única relação que a gente pode usar é a relação da tangente. Então eu vou deixar aqui indicado que você tem que usar a tangente de 30 graus. Lembrando, lá na tabela tem o valor da tangente de 30 graus, você substitui aí. E o H é o que nós vamos ter que calcular. A medida D vai ser o primeiro cálculo, usando o comprimento da circunferência, que você vai encontrar o valor. Encontrou as medidas, aí vai ficar como se fosse uma regrinha de 3 aí para você poder calcular qual é a medida H deste triângulo, que no caso seria a altura do cilindro. Tudo bem? Então qualquer dúvida pode perguntar, já sabe os caminhos, as plataformas que tem que usar, o Classroom, o WhatsApp e assim vai. E aí termina este exercício, esse é o penúltimo exercício dessa lista, aí vai ter mais um exercício e aí a gente finaliza a lista preparatória número 2, referente ao segundo bimestre, tá bom? Um abraço a todos, até!